Tentar censurar a imprensa, cercear o direito de liberdade de expressão é inconstitucional. A afirmação é do ex-presidente do STF, Carlos Aires Brito, e a gente acompanha agora a segunda parte da entrevista que ele concedeu aqui à TV JTV de Veja.com. Vamos ver. Eu quero voltar ainda na questão do aparelhamento, né? Porque é algo que é uma palavra forte, faz sim, Joyce. Eu acho que ele não vai concordar, não. Temer e tremer. Então, sendo que a PEC da Bengala passe a vigorar depois, né, dessa legislatura, né, depois desse comando aqui do STF. O senhor acredita, então, que ainda que haja a nomeação lá para 2016 de 10 dos 11 ministros, o Supremo não estará aparelhado? E emendando nisso, José Eduardo Cardoso, ministro da Justiça, que deve ganhar a sua vaga por lá, pertinho ali no STF. É um nome que reúne as qualificações técnicas para ser um ministro? Comecemos por essa última pergunta. Sim. Eu conheço Eduardo Cardoso, aqui de São Paulo, colega da PUC, colega de tantos congressos de direito público, especialmente de direito administrativo. Eu tenho o Zé Eduardo em muito boa conta. Como pessoa, né, então no plano do caráter, no plano do temperamento, espírito agregador, jogo aberto que ele faz na interlocução facilitada. E como cientista do direito, ele está credenciado. Ele tem aquela notabilidade do saber exigida pela Constituição. Tem. Que área ele é notável entre os juristas? Direito administrativo. Administrativo. Ele é um professor de direito administrativo, um expositor bem dotado. Eu o tenho como dono das credenciais necessárias. Agora, é preciso compreender, por um lado técnico, a fórmula constitucional de se chegar a ministro do Supremo. Nós sabemos que os poderes são independentes entre si, mas são também harmônicos. Né? E a harmonia se viabiliza por atos formais. O processo inicial, não é, de indicação de um ministro exprime o princípio da harmonia dos poderes. São três poderes que fazem suas vontades convergirem ou convergir para um ato tão central, não é, quanto conclusivo, que é a nomeação, que é a posse, em verdade. Então, o presidente indica, o Senado aprecia a indicação em duas instâncias, né, pelo plenário, pela ordem, Comissão de Constituição e Justiça e plenário, a indicação volta para o presidente da República, que certamente, com o endosso, o aval do Senado, expede o ato de nomeação. Publicado o ato de nomeação, saem de cena os dois poderes e entra um terceiro no palco, que é o Supremo, marcando a posse e viabilizando o exercício do nomeado. Consumado esse processo, ultimado, sai totalmente de cena o princípio da harmonia dos poderes e entra em cena o princípio da independência dos poderes. Aí o cordão umbilical tem que ser cortado. Agora, a ideia de aparelhamento, eu acho que se deve muito ao fato de que o protagonismo quase que inteiro desse processo que o senhor descreveu é do presidente. Eu acho que principalmente o Senado tem exercido de uma maneira muito branda a sua tarefa de... É quase uma conversa de cavalheiros, né? Pois é. O senhor acha perfeito? O senhor disse, não. Concordou comigo ou não? Concordo. Formalmente está perfeito, substancialmente não. É chegada a hora de o Senado... Fazer uma sabatina de verdade, ministro. De verdade. É muito conversa de compadres, né? A Constituição chama, tecnicamente, de arguição pública. É preciso arguir, inquirir, questionar o indicado pelo presidente da República. Está faltando protagonismo senatorial. Tem que fazer quase o papel do jornalista, né? Mas chegar lá e perguntar mesmo, né? Parlar, né? No parlamento. Parlar. Esse protagonismo do Senado realmente, historicamente, está faltando. Mas com uma oposição um pouco mais forte, pode ser que a coisa seja diferente agora, não, ministro? Diferente. Uma oposição muito mais densa, muito mais encorpada, muito mais legitimada. É o que a gente espera, né, Greg? Que seja diferente, ao menos. Para um Supremo que ganhou também esse protagonismo, que ganhou hoje em dia, com as sessões transmitidas pela televisão, né, com causas de relevo super... Até planetário relevo. Exatamente. Interrupção de gravidez, de feto anencéfalo, homoafetividade. É verdade. Coisas que uso das interessam a células sociedade embrionárias inteira, ao mundo todo. Não é? Então é preciso mesmo que o processo de nomeação faça jus, né, a importância que esse órgão ganhou na sociedade. Né?
Eu até digo que o Supremo não tem sido ativista, não. Ativista é a Constituição. O Supremo tem aplicado com fidelidade esse texto magno de que devemos nos orgulhar. Agora, deixe-me provocá-lo um pouco, ministro. O ministro Gilmar Mendes disse que, se o estado de coisas for mantido, em 2016 teremos uma corte bolivariana. O senhor concorda? Eu peço permissão também para discordar do ministro Gilmar. Eu acho que a comparação não está bem feita. Nossas instituições são outras. Nossa Constituição é outra. Não é nossa prática democrática a partir da imprensa. O Supremo disse que a imprensa brasileira é livre em plenitude. Isso nos diferencia. Não é? Eu acho que a comparação não está bem feita. E eu não gostaria de ver também o processo alterado para prorrogar automaticamente a investidura dos atuais ministros. Agora, Que poderia ganhariam ser mais diferente? 4 anos. Por exemplo, ter um Seria uma mandato? sobrevida funcional. Eu acho que a legitimidade estaria aí também comprometida. E a questão de ter um mandato, ao invés de um limite de idade? Muito bem, estou de pleno acordo. Estamos caminhando para isso, como Portugal. Em Portugal é assim. Qual o senhor acha que é Mandato. o período adequado para uma Entre Suprema Corte? 9 e 12 anos. 9 e 12? Não colocaria 8 para não coincidir com o mandato, Com o mandato de um senador. Uhum. Mas entre 9 e 12 anos. Fica melhor, ali a pessoa vai para servir ao país, não é? Para fazer do Supremo o que ele deve ser, uma casa de fazer destino, né? Nos termos da Constituição. Tem países que adotam 15, o senhor já acha demais? Acho um pouco demais. Acho demais. E com o mandato, de certa maneira, a gente salva o ministro de si mesmo, da sua pose, do seu voluntarismo. Interessante. É preciso livrar os magistrados de si mesmo com determinados antídotos. Ainda mais uma profissão cheia de pompas e de rapapés. Exatamente, né? cheia de pompas, de rapapés, de formalismos, não é? De Vossa Excelência para cá, Vossa Excelência para lá. E o mandato traça um limite temporal que põe no seu devido lugar, não é, o ministro. E acaba com essa conversa, né? 70, 75, aos 70 anos, intelectualmente, o ministro está em plena produção, né? Quer dizer, fazer com que alguém seja obrigado a deixar o Supremo, né? No momento que pode estar ali produzindo pelo país, é uma barbárie. Perfeito. Está no vigor hoje no seu vigor intelectual e até físico. Hoje as pessoas de 70 anos têm outra aparência, outra disposição. Meditando, comendo bem, como o senhor, né? Exercício. Eu sou vegetariana há mais de 20 anos, então me sinto tão bem. O senhor falou da imprensa como um dos fatores que nos diferenciam dos países bolivarianos, mas não é que ela esteja completamente assim, blindada contra investidas, ou pelo menos contra alguns desejos de cerceamento aqui no Brasil. O senhor, eu acho que é relator dos 2 principais acórdãos do Supremo, em matéria de imprensa, em matéria de imprensa, não é? Eu queria que o senhor resumisse um pouco a doutrina que se firmou no Supremo e fizesse uma avaliação de se essa doutrina já está sendo bem aplicada pelas outras cortes, as instâncias inferiores. O intérprete do direito, ele tem a obrigação, sobretudo aquele que vai aplicar, interpreta para aplicar com definitividade, com vinculabilidade, que é o caso do Supremo Tribunal Federal. Ele tem que se dotar de um olho clínico. Ele lê nas linhas e nas entrelinhas. O dispositivo isolado e o sistema de dispositivos como um todo. O não verbal da Constituição, em matéria de liberdade de imprensa, pode se traduzir em algumas frases. Uma delas, quem quer que seja, pode dizer o que quer que seja. Responde pelo excesso, eventualmente, cometido. Segundo, não é pelo temor do abuso que se vai proibir o uso. Resumo da ópera, a liberdade de expressão é a maior expressão da liberdade. E a Constituição diz isso. Por exemplo, a Constituição relativiza ou trabalha com a hipótese de violação da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem, trabalha com essa hipótese. Tanto que prevê direito de resposta, direito de indenização. Né? Aí vem as ações penais de injúria, calúnia, difamação. Mas a Constituição não hipotetiza. Não trabalha com a hipótese de violação da liberdade de expressão, da liberdade de informação, da liberdade de pensamento. A ponto de dizer no artigo 220, com seu parágrafo 1º, né, é plena, olha que adjetivo feminino radical. Lindo, é lindo. É plena a liberdade de informação jornalística. O que é pleno é compacto, é monolítico, né, é inteiro, inteiriço, não abre fenda, frincha, brecha, por onde possa se esgueirar a censura prévia. Mas é alguns a Constituição sonhos do foi PT, claríssima. ministro.
É um dos sonhos do PT, a gente sabe disso, né? Mas Em um sonho censurar a imprensa, e irrealizável, agora só mudando a Constituição. Vem com outro nome, né? Que é a regulação econômica da mídia, né? Que inclusive foi um dos pedidos feitos pelo próprio Partido dos Trabalhadores à presidente Dilma, que se comprometeu antes da eleição e depois voltou a falar. Ela disse o seguinte: eu não sei como é que vai ser, mas que vai ter, vai ter. Olha, a Constituição tem resposta para tudo na matéria. Foi muito cuidadosa intencionalmente e louvavelmente. Há um dispositivo na Constituição que fala de conselho não, uma coisa assim, conselho para o Congresso Nacional de Comunicação Social, Conselho de Comunicação Social, no âmbito do Congresso, para orientar o Congresso no exame de quê? Das concessões, das renovações de concessões de rádio, de televisão. Fora disso não pode haver nenhum outro conselho, nenhum outro órgão, não é, que sinalize uma censura a essa liberdade de imprensa. Não importa o nome, se é econômica, se é de imprensa, se é o quê? Não há possibilidade. Não. Vou falar de novo do não verbal da Constituição. O não verbal da Constituição é esse. Assim como não se pode impedir o judiciário de falar por último, não se pode impedir a imprensa de falar primeiro. Não se pode impedir a imprensa de falar primeiro. Lindo isso, hein? Agora, como quem fala por último tem muito poder, e como quem fala primeiro tem muito poder, que fez a Constituição? Criou antídotos. Por exemplo, direito de resposta, indenização, ações penais, proibição de monopolização, proibição de oligopolização. O oligopólio é expressamente proibido, com mais razão o monopólio, isso é antídoto. A mesma coisa, o judiciário tem antídotos, tem que julgar publicamente, tem que fundamentar suas decisões, não é? Tem que trabalhar ao lado do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Advocacia Pública e Privada, tem que publicar as suas decisões, o CNJ ali nos seus calcanhares, né? Todo o processo significa um caminho adrede, aberto, para o juiz trilhar por ele, não pode inventar seus próprios caminhos, são antídotos. Assim também com a liberdade de imprensa, há antídotos. Agora, não se pode, pelo temor do abuso, proibir o uso. O direito de resposta durante as eleições, ele foi deferido, inclusive, contra a Veja, em um determinado momento, e a sensação que ficou desse processo todo é que existe uma proteção excessiva aos candidatos, aqueles que estão querendo o voto das pessoas, e uma proteção menor ao direito do eleitor de se informar ao longo da campanha. Dá a impressão que a legislação eleitoral está mais preocupada em proteger os candidatos do que aqueles que exercem o direito de escolher. Perfeito. É um modo de interpretar a legislação eleitoral. Você fez uma interpretação que me parece de irrepreensível tecnicalidade. O eleitor só pode votar conscientemente, né, exercendo a sua soberania, a soberania do voto. O voto é a expressão da soberania popular, diz o artigo 14 da Constituição expressamente. Mas ele só pode assumir a sua soberania conscientemente, portanto, votando, se ele estiver bem inteirado, bem informado das coisas. Então, em primeiro lugar, a informação. Sem o que não há consciência do voto. Uma coisa puxa a outra. E o direito de resposta diz a Constituição, no inciso 5º do seu artigo 5º, é proporcional ao agravo. Tem que haver uma proporcionalidade quanto ao agravo. Então, no fundo, o processo democrático vai nos dando melhor conhecimento do conteúdo da Constituição e orientando os próprios intérpretes. Ainda há pouco conhecimento da Constituição na matéria. Porque é interessante, porque direito de resposta, e quando você está falando de trabalho jornalístico, que muitas vezes é um trabalho investigativo, depende de você provar que aquele trabalho investigativo foi bem feito ou foi mal feito, certo? Então, requer prova. E o processo do direito de resposta nas eleições, ele é sumário. Não admite prova, não admite nada. É uma simples alegação de, isso é mentira. Isso é equívoco, eu concordo. O direito de resposta está balizado pela própria Constituição e esse sim pode ser objeto de lei. A Constituição na matéria não é ponto de partida e ponto de chegada. Por quê? Porque direito de resposta é uma espécie de relação lateral de imprensa. Não é relação nuclear, substancial de imprensa.
o que faz parte do núcleo duro das relações de imprensa é o conteúdo do seu pensamento, da sua informação, da sua expressão artística, científica, intelectual, comunicacional. Isso é incensurável. A Constituição é o estatuto da imprensa com exclusividade. A lei não pode cuidar do conteúdo da sua liberdade. Não pode. E um fator temporal, que também não pode ser objeto de lei. Você é que vai dizer quando e como vai entrar no gozo da sua liberdade de pensamento, de expressão e de informação. E o tempo de duração do gozo dessa liberdade. Também isso é insuscetível de legislação infraconstitucional. Agora, direito de indenização é passível, sim, de legislação infraconstitucional. Direito de resposta, as ações penais, todas são objeto de lei infraconstitucional. É preciso separar o que seja núcleo da liberdade de imprensa, portanto, o que seja relação nuclearmente de imprensa, e o que não é núcleo. Está na franja, na borda da liberdade de imprensa. Isso é uma relação lateral, secundária, periférica de imprensa. Aí pode ser objeto de lei. A gente volta já já com a terceira e última parte da entrevista com o ex-presidente do STF, Carlos Aires Brito, e ele comenta o decreto que cria os Conselhos Populares. Em instantes.